Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre One Punch Man, só que dessa vez a gente vai falar sobre aquele que talvez seja o maior inimigo que o Saitama venha a enfrentar no futuro. Aquele que chegou no nível Deus, que seria o próprio God, o criador de vários e vários monstros, que sim, ele deve ter o poder suficiente pra acabar com tudo, sendo assim, alguém que dá de frente com o nosso careca de capa. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse inimigo, sobre o Saitama também, e lembrando que existe uma batalha feita por fã entre o Saitama e o God, na verdade, vários personagens tentando enfrentar o God. Mas não vai ser sobre ela que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Caso vocês queiram que eu traga essa batalha aqui no canal, mesmo sendo feito por fã, é só comentar aí embaixo e também, é claro, votar nessa enquetezinha que eu tô fazendo aqui no canal. E aí eu posso trazer a batalha completa pra vocês, que é bem longa, mas é bem da hora. Agora sim, já deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, eu não preciso nem falar pra vocês o quão forte o Saitama é, não é? Quão poderoso ele é. E aí, conforme a gente vai passando a série, o mangá de One Punch Man, o webcomic, o anime e tudo mais, a gente sempre vai se perguntando, será que o careca de capa nunca vai encontrar alguém a nível dele? Será que ele nunca vai encontrar ninguém que o faça sorrir no meio de um combate? Assim como a gente viu naquele sonho, onde ele, bem, pensou que tava enfrentando alguém a seu nível, o Saitama tava sorrindo muito, ele mostrou um pouco sobre sua arte marcial improvisada, e ele tava se divertindo, o que era o mais importante, mas a gente também sabe, desde que ele se tornou tão forte, tão poderoso assim, ele nunca mais se divertiu no meio de um combate, ele nunca encontrou ninguém no seu nível, alguém que pudesse lutar com ele de verdade. O Saitama, galera, ele sempre acabava perdendo a vontade de lutar, porque ele vencia todo mundo com um soco, e ele só não vencia com um soco quando ele realmente não queria vencer. Nunca surgiu um inimigo forte o suficiente pra o enfrentar de verdade. Até que o God foi citado. Aqueles que muito teorizam que vai ser o inimigo final do Saitama. Alguém que ele realmente vai ter um grande problema pra vencer, se conseguir vencer. Afinal, o God está tentando criar um monstro perfeito, aquele que tem o maior do maior poder. Aquele que seria completamente insuperável e que faria qualquer limitador chorar. Então, bem, se esse cara tá tentando criar um monstro que seria, em teoria, tão forte quanto o Saitama, imagina o quão forte ele é. Ele então seria o inimigo perfeito pro nosso careca de capa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quem realmente é esse tal do God? E no final desse vídeo eu vou trazer uma teoria de bônus aqui pra vocês. Eu comento uma possível ligação entre o God e o Saitama. Só que dessa vez não usando como foco principal o webcomic. Vamos olhar o mangá de One Punch Man, pois o God já apareceu por lá. Durante o capítulo 113 do mangá de One Punch Man, a gente tava vendo o Zumbi Man enfrentando o Mendigo Imperador, um monstro de nível de desastre dragão incrivelmente poderoso, e a gente sabe, o nível de desastre dragão seria o segundo maior nível de desastre, e ninguém nunca jamais viu alguém que ocupasse o primeiro nível. O Zumbi Man então estava sendo derrotado por aquele vilão, mas ele sempre conseguia se levantar, é claro. E aí, enfrentando aquele inimigo, ele se perguntava de onde vinha o poder do Imperador. Ele dizia que os ataques daquele cara desafiavam a própria lógica, e eles mais se pareciam com magias do que qualquer tipo de poder, e aquilo não era brincadeira, aquele monstro era forte demais. E então o Mendigo Imperador se diz surpreso pela resistência do Zumbi Man, porque ele achava que ia vencer ele facilmente. E então aquele monstro do nível de desastre dragão dizia que ele ia revelar de onde vinha o seu verdadeiro poder, de onde via aquele magnífico poder de luz. Zumbi Man então escuta que aquele homem há um mês atrás não tinha poder nenhum. Ele era simplesmente um cara normal e de um mês pra cá ele havia ganhado todo esse poder. Tudo havia começado quando ele perdeu seu emprego e ele acabou sendo expulso do lugar onde morava. Ele havia deixado toda a sociedade e começou a viver como recluso. Ele começou a acreditar que a Terra era muito maior do que qualquer criação humana e o céu era brilhante demais, qualquer luz artificial jamais chegaria aos pés. Ele dizia que a humanidade nada mais era que uma existência significante nesse enorme planeta. E a sua casa, ali, seria maior do que qualquer mansão. Seria todo mundo. Foi aí então que ele passou a ter uma epifania. Ele passou a abandonar todo o ecossistema que a Mãe Terra havia criado. Ele havia desapegado de tudo. Ele dizia que prosperar sobre as regras falsas desse mundo era apenas coisas dos egoístas humanos. Ele parava de acreditar em tudo isso, na humanidade. Ele queria acreditar em algo maior. Ele não podia mais suportar nada disso. E a única forma do seu corpo e espírito escaparem desse mundo era retornando a coexistir com a própria mãe natureza. Era deixar essa vida, essa era a única escolha que ele tinha. Acontece que enquanto ele desejava abandonar tudo isso, surgiu diante deles uma existência acima de tudo. Aquele que se apresentava como God. Não só isso, como aquele ser que se apresentava como uma divindade dizia que ele estava certo, que os humanos eram tolos, mas mesmo assim ele não precisava abandonar sua vida para isso. Aquele ser dizia que o daria muito poder. E com este poder, ele já sabia o que fazer. Basicamente, uma existência divina deu um poder divino para um humano. E aí um homem foi diretamente pro nível de desastre dragão. Ganhou um poder capaz de destruir cidades e tudo mais. Ele, por esses seus pensamentos, foi o escolhido. E ele deveria ser o monstro perfeito. Acontece que nessa mesma batalha, o Imperador acabou sendo completamente derrotado. Ele perdeu ali. E depois disso, por causa dessa derrota, ele perdeu seu poder. Não só perdeu o poder, o God apareceu na frente dele e tirou a vida daquele homem. Ele basicamente disse que se ele não era forte o suficiente, se
se aquele poder não foi o suficiente pra ele vencer qualquer um, então não era ele que ele estava buscando, e depois disso ele simplesmente absorveu completamente uma vida. God tinha todo o poder sobre uma existência, e basicamente ele demonstrou que estava acima de tudo. A partir daí ele se mostrou ser a existência mais poderosa de todo One Punch Man. Resumindo o que esse cara pode fazer, basicamente ele tem onisciência, onipresença e tudo mais, porque, bem, ele sabia onde aquele homem que no futuro viria a ser o imperador estaria, e simplesmente surgiu na sua frente. Ele apareceu em seus pensamentos, então sim, ele tem o controle pelo seu pensamento. Ele conseguiu se comunicar diretamente com aquele cara, ele conseguiu surgir ali e estava a qualquer lugar onde quisesse e quando quisesse. Afinal, ele não só surgiu para dar o poder pro mendigo imperador, como também surgiu para tirar o poder e também tirar a vida. Ele por algum motivo era capaz de controlar completamente a vida daquele homem, e não só isso. Ele também no passado estava lendo os pensamentos do mendigo imperador e o que ele queria fazer. A questão é, por que uma entidade tão poderosa assim precisaria criar um monstro perfeito? Precisaria criar alguém tão poderoso assim? Então eu passei a acreditar que ele não tem o poder sobre a vida, mas sim, ele teria o poder sobre a vida daqueles que aceitariam o seu poder. Eu acredito que ele basicamente não possa lutar diretamente, então ele criaria pessoas com o poder perfeito para lutar por ele. Acontece que ao mesmo tempo ele dizia pro mendigo imperador que ele já sabia o que fazer. Ele não deu nenhuma ordem e ele não o controlou. Ele deixou que aquele cara atuasse como um vilão fazendo o que queria fazer. Ele não interferiu em nada. Mesmo assim, se ele tinha a capacidade de presentear alguém com poder que levava diretamente para um dos níveis de desastres mais alto, imagina o quão poder ele tinha para si mesmo. Basicamente parecia ser algo completamente limitado, ou seja, alguém que deveria lutar diretamente com o Saitama. Porque, bem, quando a gente fala de poder ilimitado, olha, eu pessoalmente não consigo medir os poderes do Saitama. Afinal, até hoje, no mangá, na webcomic e tudo mais, ele nunca usou nem mesmo a metade do seu poder. E isso a gente sabe porque ele nunca tá lutando a sério com ninguém. E mesmo o Garou, que foi capaz de vencer todos os heróis, foi uma luta séria pro Saitama. Ele continuou brincando ali. Isso porque ele queria mostrar o seu ponto pra aquele anti-herói. Ele queria mostrar que o Garou não era totalmente malvado como achava que era. Então o Saitama em nenhum momento lutou a sério. Ele tava brincando em todas as batalhas, até mesmo na mais difícil. E aí a gente começa a imaginar qual é o poder total desse careca de capa. O que ele realmente pode fazer? O poder da entidade God é completamente impressionante. Mas o Saitama também é muito impressionante. A gente acompanha ele desde o primeiro capítulo e até hoje não sabe o que ele pode fazer de verdade. O que a gente sabe é que ele treinou, conseguiu aparentemente quebrar todos os seus limites, passar por cima deles na verdade, e depois disso ele ganhou uma força física ilimitada e também um grande poder mental. Eu acho que se aparecer alguém tentando controlar a mente do Saitama ou tentando subjugar ele assim, não vai funcionar. Então o Saitama basicamente é alguém que consegue suportar qualquer coisa, mas lutar contra uma divindade, será que ele realmente é capaz de fazer algo assim? Afinal, aparentemente o God não pode ser aparentemente tocado, pois em todas as suas aparições foi no mundo mental. E o Saitama ele meio que lida com tudo na luta física. Esse é o seu estilo de luta, até mesmo a sua velocidade vem da sua força física, os seus saltos vêm da sua força física e tudo mais. No máximo em longa distância o que ele pode fazer é dar um golpe tão rápido e forte que basicamente só o vento poderia vencer qualquer inimigo. E eu tô falando sério, ele pode fazer isso mesmo. E então todo mundo aguarda uma luta épica e canônica, é claro, desses dois. Mas uma questão é, por que eu falei que existia uma teoria que a gente conseguiria ligar o God com o Saitama, que eu já havia mencionado ela aqui no canal pra vocês? Olha só, com essa teoria eu acredito no seguinte: o God poderia ser o próprio Saitama. Porque, bem, quando a gente viu a sua silhueta aparecendo no mangá, não era muito diferente do careca de capa não. Os dois eram bem parecidos, e se o God fosse na verdade a parte do Saitama que ele perdeu, os seus sentimentos, as suas emoções e tudo mais, e aí toda essa parte teria se tornado uma entidade sozinha, ela teria criado sua própria vida, tudo isso atuando no mundo mental, afinal seria a mente do Saitama. E o seu objetivo não seria criar um monstro perfeito pra destruir o mundo ou algo assim, seria criar um monstro invencível que nenhum outro herói conseguisse derrotar, pra ser alguém que o Saitama se divertisse lutando. Eu acredito que isso possa acontecer. A própria mente do Saitama teria criado uma entidade que teria tanto poder quanto o próprio Saitama, e essa entidade passaria a dar poderes pra outras pessoas para que elas pudessem ficar fortes e assim atuar como vilões. Afinal, aquela entidade não deu nenhuma missão pro mendigo imperador ou algo assim, deixou que ele agisse como vilão, porque sabia que assim, em algum momento, se ele se tornasse muito forte, iria acabar em algum ponto cruzando o caminho do Saitama. Assim, o que rolaria? Uma batalha épica onde o herói pudesse se divertir. Então as emoções do Saitama basicamente poderiam estar tentando voltar pra ele ou algo assim, trazer um pouco de felicidade pra aquele garoto que nunca consegue lutar com ninguém a sério. Um único golpe é suficiente pra vencer tudo. E pode ser que realmente seja algo assim no final. O Saitama pode voltar a ser quem ele era no início, vencendo um inimigo criado pelo próprio God com a intenção de voltar pra ele. O God na verdade poderia ser uma parte do Saitama que se perdeu completamente e que não sabe direito o que tá fazendo, tudo isso tentando voltar pra ele, e assim ela não tem limite. Ela estaria indo contra tudo que o Saitama acredita, criando monstros e até mesmo tirando vidas pra fazer o Saitama se divertir no combate. Por isso ela gostaria de criar um monstro tão perfeito, tão forte assim, porque só assim, no nível máximo, alguém poderia tentar lidar com o Saitama e talvez tirar um sorriso daquele cara, fazer com que ele realize seu maior sonho, lutar com alguém dando o máximo de si. Mas é claro, como eu disse, é só uma teoria. Até o momento a gente não sabe nada, completamente nada sobre o que o God realmente pode fazer. Mas o que a gente sabe é que em algum momento
momento o seu caminho vai se cruzar com o de Saitama, o homem mais poderoso contra o ser mais poderoso. E eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, se vocês gostaram de saber um pouco mais sobre o God, e agora usando como foco o mangá de One Punch Man. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!